Olá pessoal, boa noite. Então hoje é quinta-feira, dia 25. Mais uma atividade de compartilhar arte. Dessa vez a gente está fazendo o Coral de Portas Abertas, que é uma atividade para todo mundo que já quis participar do coral, quem gosta de cantar ou só quer conhecer o projeto. A gente vai estar fazendo esse aulão, que nem uma reunião que a gente faz toda semana, mas mais explicadinho. Eu vou passar para vocês agora um vídeo dos projetos da Coordenadoria de Artes, porque não foi só o coral, né, que fez o evento. São vários projetos, vários bolsistas, e esse vídeo conta um pouquinho dos projetos. Você conhece os projetos de extensão do IFSC Campus Florianópolis? Hoje, a Coordenadoria de Atividades Artísticas oferece 8 projetos culturais, com diversas atividades, que englobam orquestra, coral, cineclube, clube de escrita, dança, teatro e arte no geral. Tem para todos os gostos. Os projetos são oferecidos de forma gratuita e são abertos à comunidade. Não fique de fora, participe. Acompanhe os projetos no Instagram e saiba mais. Bom, é isso. Quem quiser seguir, eu deixei ali no chat. Os projetos, todos são gratuitos, todos são abertos à comunidade. Tem muita coisa legal, inclusive o coral. Então, vamos lá. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Irineu Lopes Melo. Estou à frente do coral, vai fazer 25 anos, o ano que vem, exatamente no dia, acho que 1º de março, né? Então, eu entrei para substituir o professor Carlos Bezen, que foi o fundador desse coral. Então, nosso coral tem 43 anos já de atividade na comunidade, e eu entrei junto com a professora Tânia e nós dois assumimos o coro, né? E a Tânia também, no ano seguinte, assumiu o Boca de Siri, que era o grupo de teatro da escola, né, que está em atividade até hoje, que é um dos grupos mais antigos depois do coral. Acho que está com 26 anos agora, né, o Boca. E aí nós nos dividimos. Depois teve a criação da orquestra, eu tive a Big Band lá também, criação da orquestra. E aí o coral continuou sempre, né? E deu o coral veio como uma parceria também com a orquestra, que quase todos os concertos hoje em dia, pelo menos eu acho que 70% dos concertos que a gente faz são em parceria com a orquestra, né? Então, a gente tá fazendo essa abordagem para vocês, né, verem que o coral, então, não vem de hoje na escola, né? Porque quem não acompanhou, quem viu assim pela primeira vez, ouviu algum concerto, viu algum concerto no YouTube, eu queria contar, então, um pouquinho dessa história. Lógico que não vou me alongar, mas a professora Tânia já se aposentou, então, acho que nos últimos 2 anos, 3 anos, eu estou praticamente somente eu e os bolsistas à frente do coro, né? Todo ano nós temos bolsistas de trabalho, né? E temos bolsistas que são cantores também. Teve uma época que não existia bolsista. Grande parte, até 2011, 2012, nós nunca tínhamos bolsistas. As pessoas que nos ajudavam, às vezes no piano, para ajudar a passar vozes, né, para ensaios de naipes, eram, eram sempre pessoas voluntárias, né?
Lógico que continuou também com voluntários, sempre as pessoas que queriam ajudar no fazer musical do coral, que é bem complexo, né? A gente trabalha com 4 vozes e o coral não tem uma política de escolher as vozes. Todas as pessoas que entram são aceitas. Nós não fazemos nenhum tipo de teste para quem entra. Então, todos entram, se sabe alguma coisa, sabe, se não sabe, vai aprender ali dentro do coral. E todo mundo aprende tudo o que precisa para ser um coralista. Aprende tudo que o maestro sabe, né? Aprende tudo que todos os cantores sabem. Porque você cantar é você desenvolver esse instrumento vocal, que é o instrumento, a sua voz. Então, você tem que saber de tudo. É como se você fosse o próprio instrumento e que você tem que saber ali fazer escala, você tem que saber fazer os alongamentos, você tem que saber os aquecimentos, tudo que os bolsistas sabem, todos os coralistas têm que saber. Lógico, não estou falando do tocar o piano ou saber ler a partitura, mas na questão de emissão e de exercícios, todos os exercícios, cada músico que está aqui, cada cantor, ele tem a capacidade de passar para os outros, se ele já está há um tempo praticando, se ele já está há um tempo no coral. Lógico que tem muita coisa para ir aprendendo, mas quanto mais tempo você está no coro, mais você desenvolve, mais você aprende, né? Tem cantores que sabem cantar todas as vozes do coro de qualquer música, e às vezes ele nunca passou as vozes, mas ele sabe de tanto que se faz isso. A atividade coral ela é muito parecida com a atividade física, né? Não sei se vocês já praticaram alguma atividade, com certeza vocês praticam, né? Mas com método, né? Não, vão dizer que tu vai correr, o que tu faz, né? Dá uma alongada no corpo, dá uma aquecida, uma corridinha. Então, tudo isso é uma rotina que você vai fazer. E o coro tem essa rotina. E é nessa rotina que tu aprende, né? Os aquecimentos. Então, é dessa forma que se vai, né? Então, eu não vou me alongar tanto da história do coral, tudo que o coral já fez, mas uma das coisas mais importantes que o coro já fez nesses 40 anos, independente do maestro que estava, que foi o nosso fundador, o Carlos Bezin, mas acho que a coisa mais importante que a gente fez foi o DVD do coro, que foi uma coisa que todos da escola se dedicaram muito para fazer, né? Esse DVD foi feito em 2014, foi gravado, né? Então, eu não sei se se tem alguém aqui que participou dessa gravação, né? E outro concerto muito importante foi um concerto que a gente fez em Brasília, né? Em 2009, que foi coro e orquestra. Boca de Siri também foram uma grande parte das artes, foram no encontro de ciência e tecnologia, que teve em Brasília, o primeiro. Depois teve mais uns 2 e isso acabou. Teve um aqui em Florianópolis também, que se reuniam todos os institutos federais, e lá fizemos um grande concerto, né, com coro e orquestra. E também o concerto dos 40 anos do coro, quem participou, quem viu, muitos daqui já participaram, a Yasmin, a Natália, a Bruna, do mais que eu lembro, que estão aqui, quem mais participou pode se manifestar aí, mas que eu lembro que são mais antigos no coro, a Aline, né?
e que participaram desse encontro. Eu participei. Quem participei. A Zilda? Zilda. A Zilda participou, né? Então, foi um encontro onde marcou as gerações do coral, porque vieram muitos cantores antigos cantarem junto. Acho que a gente estava no palco, em cima do palco do SIC, uns 200 cantores, e mais a orquestra, com uns 70 e poucos músicos, né? Era muita gente, né? E os maestros, porque quando o maestro Carlos Bezin montou o coral, eles já eram em 3. O maestro Carlos Bezin, a Mércia, que era a assistente dele, e mais a irmã dele, a Maria da Graça, eram 3 professores já no começo do coro, eles já tinham 3 professores. Então, a gente praticamente está meio desfalcado hoje, né? Ainda, no coral. O professor Ramiro está entrando. Então, como todas as atividades que a gente está, o coral é uma atividade que precisa mais gente. Como o coro e a orquestra, né? O teatro, eu não sei das necessidades, mas eu acho que era melhor que tivesse mais professores também, mas a gente vai tentar consegui-los. Então, é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora sobre isso, ou quiser mais algum detalhe do coro, mas eu acho que as coisas mais importantes que foram feitas por esse coral é isso. E essa regularidade também do coral, né, de não ter parado em nenhum momento em 43 anos, é uma coisa rara, assim, dentro da escola. Já conheço corais que tiveram escola, ficaram 5 anos parados, depois voltaram. Ficaram mais 10 anos parados, depois voltaram. Não, o nosso foi regularmente, não parou, a gente não parava nem em greves. Às vezes o Instituto Federal, ou Escola Técnica, tinha greves de 4 meses, a gente pedia para o comando de greve para não parar o coro, né? Porque era muito difícil retornar depois. E a gente sempre tinha muitas atividades com a comunidade, então a gente sempre fazia parte do comando de greve e de atividade de greve, né? É isso, mais ou menos, a história do coral. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, pessoal de fora, que não é do coro, eu achava legal, eu acho que eles se apresentarem, o pessoal só falar o nome, quem não é do coro hoje, que veio assistir pela primeira vez. Pode ser? Só para a gente ficar sabendo quantas pessoas tem aí. Boa noite, professor. E a Rosane? Diga, Rosane, você já é do coro, querida. Pode falar. Você quer fazer uma pergunta também? Pode fazer também. Não, estou me apresentando mesmo. Tá. Não, mas, Rosane, é justamente para o pessoal que não é componente do coro ainda, que entrou hoje nessa nossa atividade. Ok, então, professor. Isso, é só esse pessoal. Se eles puderem se apresentar, vai ser legal. A gente, acho que com 2 minutinhos, o pessoal se apresenta aí. Pode ser? Só falar o nome e se é da escola ou é da comunidade. Julia Neves levantou a mão. Eu acho que hoje é a minha primeira vez oficial. Eu vim semana passada. Eu sou do IFSC, eu estou na 7ª fase de Química. E é isso, eu sou Júlia Neves. Bem-vinda, Júlia. Olá, eu sou a Juliana, eu sou egressa do IFSC de Gaspar, então eu já tenho uma paixãozinha pelo IFSC, né? Uma vez no IFSC, sempre nele. E eu sou colega
da Liz, da UDESC, agora de Geografia, e eu sou formada no Conservatório de Música de Itajaí. Eu sou formada em violão e eu faço violão e voz. E sempre quis entrar nesse coro, e não sei se eu vou conseguir, mas estou aqui hoje. Prazer. Já conseguiu, Juliana. Ah, Só você querer estar. Pelo tempo hábil, né? Mas vamos lá. Eu acho que sim, faz muito bem cantar em grupo. Certo. Faz muita Mas falta. você está morando em Florianópolis já? Moro em Não. Floripa agora. Eu vim final de 2019, quando me formei lá. Em Itajaí, eu vim para cá. E aí eu nunca participei de coral, mas nos festivais de música sempre eu participava de oficinas, e cantar em coro é uma coisa indescritível, é muito gostoso. Faz muita falta. Sim. Está convidadíssima, tá? Obrigada. Pode outras pessoas. Vamos Oi, ver. Oi, eu Gabriela. sou a Gabriela Saturno, eu estudo no IFES, que eu estou na 6ª fase de saneamento, e eu também sou bolsista do grupo teatral Boca de Siri, então já estou no meio das artes do IFES, que pretendo, quem sabe, entrar no coral. Sempre gostei bastante dessa ideia de participar de um coral, então acho que é a oportunidade. Gabriela, você leva todo jeito para cantar. Eu adorei ontem a leitura de vocês. Ah, obrigada! E coral tem tudo a ver com teatro, tá? Então, é só você querer que nós estamos de portas abertas, como sempre. Ok, muito obrigada. Tá? Quem mais? Gabriela Ribeiro falou no chat que o nome dela é Gabriela. Ela estudava no IFSC e sempre achou muito legal o coral. E hoje, graças ao convite da Natália, ela está aqui. Bem-vinda, Gabriela. Certo. Tem mais alguém? Oi, de novo, eu sou a Manu. Eu vim a convite do Felipe, eu estudo também no IFSC, Florianópolis, em Química. Estou na 7ª fase. E me acompanhar aqui com vocês. Certo. Obrigado, Manu. Seja bem-vinda. Tem mais alguém? O Erni, não sei como é que fala, pronuncia, desculpa. Mandou boa noite, é de Jaraguá do Sul e é aluno do IFSC. Veio para conhecer o projeto. Bom, eu não estou vendo ele, mas... Seja bem-vindo, então, também. Eu acho que tem mais a Esther só, né? É isso. Esther, a Esther já falou? Quer falar de novo, Esther? Que a gente não colocou uma metodologia, né? A gente não está escutando, tem o microfone aberto, mas não está saindo áudio. Ah, desculpa. Agora Mas sim. era basicamente que eu sou formada no IFSC agora, de Química. E é isso. Tá ok. Bem-vinda. Obrigada. Obrigado, maravilha. O Cleiton. Boa noite, eu sou o Cleiton, estudante de IFSC Floripa e veio conhecer melhor o coral. O Cleiton é bolsista da Coordenadoria de Artes. Legal, bem-vindo, Cleiton. Então, bem-vindo a todos. Na minha participação agora, porque o coro na pandemia ele está sendo diferente, né? A gente está trabalhando dessa forma que vocês sabem, quem está trabalhando em formato online mudou muito, né? Mas eu vou falar agora só um pouquinho sobre como são as vozes do coral, né? Aquela questão de você saber o que é um tenor, o que é um soprano, o que é um contralto, o que é um baixo, né? Praticamente, lógico que existem outras divisões das vozes aí nesse meio, né? Mas para um coral que canta geralmente a 4 vozes, é isso, é o básico do coral, esses nomes vocês aprenderem. Depois tem barítono, tem soprano ligeiro, soprano espinto, contralto dramático, e aí vai, tem as divisões que para o coro não importa, né? Tem o mezzo-soprano, mas para a gente não importa isso, a gente classifica mais ou menos
pela voz mais aguda masculina e a voz mais aguda feminina. Então, a voz mais aguda feminina a gente chama de sopranos. E a voz mais aguda masculina se chama tenor. Praticamente eles têm a mesma extensão, né? Tudo que um tenor canta, se ele sola, um soprano também sola, né? Eles têm uma diferença só de oitava. E aí tem os contraltos e os baixos, que são as vozes graves. O contralto é a voz grave feminina e o baixo a voz grave masculina. Também a mesma coisa, né? Se tiver um solo de contralto, um solo de baixo, os dois podem fazer esse solo, só que respeitando as oitavas, que vai dar as diferenças aí, né? Então, é praticamente assim, todo o coro trabalha com essa divisão de 4 vozes. Às vezes tem arranjos que tem 5 vozes, 2 sopranos, né? Ou às vezes lá no final, para fechar um determinado acorde, eles colocam mais vozes e a gente daí distribui entre os sopranos que estão ali, ou os contraltos, para fechar aquele acorde. Mas, basicamente, quando se vai fazer música coral, isso em todas as épocas, desde Johann Sebastian Bach, que foi o pai dos corais, né? Os corais de Bach são muito famosos, né? E muitos compositores de corais pegaram aquele estilo de fazer esses arranjos e essas composições para coro, né? Se vem daí fazendo esses corais a 4 vozes, essa harmonização a 4 vozes. Então, é basicamente isso. Os agudos, as vozes femininas, soprano e contralto, uma voz aguda, outra grave, e os masculinos, tenor, o agudo e baixo, o grave. Alguma pergunta sobre essa questão? E aí a gente no coro faz é o único teste que a gente faz no coro, realmente é esse, para saber que voz que o cantor, né, vai ser dentro do coral. Aonde você vai cantar, que partitura que você vai cantar, né? Mas isso, às vezes, demora um mês para a gente saber, porque não é de um dia para o outro. A gente, mais ou menos, sabe que ela tem uma voz aguda, mas depois tem outros detalhes de extensão e também de a pessoa se sentir bem no naipe, né? Às vezes, ela acha que ela é soprano, mas daí ela vai vendo que algumas notas ela não alcança e tem problemas para alcançar essa nota, dói a garganta. Então, a gente já vai classificando ela mais para baixo, às vezes ela é uma mezzo-soprano. Geralmente, os nossos mesos, a gente coloca, muitos deles são mais para o grave, a gente coloca cantar no contralto. Porque o contralto também é uma voz rara, né? Você achar, principalmente dentro dos adolescentes, das meninas adolescentes, achar uma voz de contralto, bem definida. Não, realmente você é contralto, né? Já tivemos alguns, né, adolescentes bem contralto. O baixo também. Geralmente são barítonos, um pouco, né, canta entre o tenor e o baixo, que a gente classifica como baixo. Geralmente os barítonos a gente coloca mais como baixo, né? E demora mais ou menos dentro de um mês ali, a pessoa já tá bem acostumada, já está sabendo aonde que ela vai cantar. A gente faz esses experimentos, né? Porque tem que ver toda a questão da extensão, de que número de notas que eles alcançam, que eles vão alcançando. Mas isso ali, quem está no piano ali já vai vendo, ó, esse aqui está alcançando aqui, está com dificuldade, e vai. Mas isso é um dia a dia, né? Então, você não vai ter problemas nenhum dali a pouco, né?
mas a gente a gente sempre cuida muito disso, e o próprio cantor tem que saber cuidar disso, porque só ele sabe, não estou sentindo confortável para cantar aqui, né? Muitas às vezes a gente classifica, às vezes o cantor entra tímido, né? E não solta toda aquela voz que ele pretendia soltar ali naquela primeira exposição que eles cantam para a gente, que a gente faz e que a gente já faz há 40 anos, que é o teste para cantar o Parabéns para Você. E é no Parabéns para Você que a gente classifica as pessoas ali. Os nossos pianistas todos já sabem classificar, né? Eles já sabem, Bruna, faz aí o teste, Natália, faz aí o teste, e até outros cantores, eles já sabem, professor, eu acho que ele não é, né? Eu acho que ele não é soprano, que ela não é soprano, e assim vai, né? E dali a pouco as pessoas vão se soltando, né? E é uma coisa muito delicada, realmente. Tem cantores profissionais que foram se descobrir que eram outra coisa, lógico, mas daí dentro da classificação da voz mais fina, assim, né? Foram descobrir que eles não eram dramáticos, que era o espinto. Então, para cantar ópera, você tem que estar dentro do estilo, né? E foram se descobrir depois que já tinham se formado no bacharelado dentro da sua área, entendeu? E acontece. E acontece. Então, mas lógico, daí já é uma especificidade lá do canto, né? Que já vai fazer ópera ou teatro musicado, esse tipo de coisa, que daí você precisa de uma voz que dê aquele tom de dramaticidade para uma determinada papel, né, dentro da ópera, né, que a ópera é um estilo de música, de música e de teatro junto, né? É uma obra total, como a gente chama, porque ela usa tudo, né? Ela usa o teatro, ela usa as visuais e ela usa o canto, a música, né? Então, a ópera é o suprassumo da música em determinadas épocas. Todo mundo queria fazer ópera, né? Porque estava ali um mundo de arte, né? Eu acho que estou me estendendo, mas é interessante falar. Entrou a Maria Clara, que é a nossa que está fazendo canto profissional já, bacharelado em canto, né? Então, praticamente é isso, né, que eu queria falar para vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre esse conteúdo que eu falei? Alguma dúvida nisso? Então, vamos começar o nosso aquecimento, que é a primeira coisa que a gente faz quando entra no coro, quando chega na sala, né? Faz alongamento, faz aquecimento. O alongamento não vai ser muito, né, aqui, porque a gente não pode ver vocês, a gente não pode ficar em pé, muitas pessoas não estão, né, todas estão sentadas, mas eu não sei se é a Bruna que vai começar, né? Bruna é nossa pianista, né? E a Natália. Então, elas vão conduzir agora essa parte do aquecimento. Isso que elas vão fazer, poderia qualquer um outro coralista fazer, porque ele tem condições de fazer esses exercícios, porque, como eu falei, todos têm que aprender todas as coisas, todos têm que saber tudo dentro de um coral. Tudo que o maestro sabe fazer, os cantores têm que fazer. Então, se o maestro não chegou nenhum bolsista, e aí acontece isso no coro, às vezes, já está lá um coralista fazendo o alongamento, o aquecimento, o que der para fazer.
chegou a hora de fazer, o meio-dia nosso ensaio, já tem alguém fazendo. Então, não precisa que chegue o maestro ou que chegue um dos bolsistas responsáveis. Todo coralista tem condição de fazer, e eles fazem, a gente dá essa autonomia. Nosso coro funciona assim, e é assim que, enquanto eu estiver no coro, vai ser assim que a gente vai funcionar, né? Para que realmente as pessoas se sintam parte e que elas realmente sabem o que estão fazendo ali, certo? Vamos ver, então. Quem começa, né? Não sei, da ordem, Natália ou Bruna? Sou eu. Me apresentando, eu sou a Bruna, eu sou bolsista do coral. Já faz uns 3 anos, assim. Eu comecei com a bolsa de auxílio, agora eu tô com a bolsa de trabalho, né? E só esclarecendo um pouquinho o que o Irineu falou, as pessoas novas do coral, elas não têm obrigação de saber essas coisas. Aliás, demora para você aprender porque não é simples, né? Então, se você tá com medo de entrar no coral, porque você não sabe cantar, porque você não sabe ler partitura, porque você não, sei lá, não sabe como fazer as coisas, não fique com medo, porque no fundo, ninguém sabe aqui. Assim, as pessoas profissionais em música são o Irineu, tem alguns coralistas que estão estudando música profissionalmente, mas a grande maioria do coral não é profissional em música, e a gente está todo mundo aprendendo, todo mundo se ajudando. Então, se vocês têm medo de estudar o coral porque vocês não conhecem muito, não fiquem com medo, porque a gente está aqui para aprender, todo mundo aqui tá aqui para aprender, né? Bem, o que a gente faz no começo do coral se você puder ficar em pé, fique em pé, né? É melhor. Se você não puder, pelo menos fique com os pés no chão, porque a gente tem que ter estabilidade quando a gente vai cantar. Primeira coisa que a gente vai fazer é soltar o corpo, soltar os braços, assim, que nem aquelas coisas lá que tem, qual é o nome daquilo? Aqueles bonecos de ar que ficam balançando os braços, Boneco de assim. posto. Isso, esse boneco. Faz assim, solta tudo, chacoalha, chacoalha, chacoalha. A gente quer aquecer o nosso corpo. Ui, pronto. Agora a gente vai rodar o pescoço. Botar um pescoço pro lado, pescoço pro outro. Faz um sim, pra cima, pra baixo. Respira fundo. Faz um não, para um lado e pro outro. Agora vamos rodar. Primeiro com aqui embaixo, depois sobe e desce, respirando fundo. Sobe e desce. Outro lado. Sobe e desce. Última vez. Sobe e desce. Agora vamos fazer nos ombros. Ombros para cima, ombros para trás. Ombros para cima, ombros para trás. Agora ao contrário. Ombros para trás, ombros para frente. Ombros para trás, ombros para frente. Quer estralar alguma coisa? Estrala. Estrala as costas, estrala os pulsos, solta assim. Tudo bem soltinho, tá? Prontinho. Eu nem vou sentar ainda, né? Porque agora vamos falar sobre respiração. O ar, a respiração é o combustível da voz. Quando a gente vai falar com alguém, a gente enche os pulmões e solta o ar para produzir o som das pregas vocais, né? A gente vibra as pregas vocais e produz o som. É a mesma coisa com o canto. Para a gente cantar, a gente tem que ter ar aqui no nosso pulmão e só com o ar que a gente vai conseguir cantar, né? Então, por isso que a primeira etapa para aprender a cantar é também aprender a respirar. Todo mundo sabe respirar, mas muitas pessoas não prestam atenção na respiração e nem sabem os tipos diferentes de respiração que existem. No coral, a gente utiliza 2 tipos de respiração. A primeira respiração é abdominal, aqui dessa região. É a respiração mais comum e também uma bem confortável. Se você estiver nervoso algum dia, chegou o Enem, tu tá ali na ansiedade, fazer essa respiração vai te acalmar, porque é a respiração de meditação, é uma respiração que acalma a pessoa. Basicamente, você vai inspirar e encher a barriga. Expirar
e contrair a barriga, né? Inspira, enche de ar, expira, solta o ar. É assim a respiração que a gente chama de abdominal ou diafragmática. A gente também tem a respiração intercostal. Essa respiração não é tão utilizada no nosso dia a dia, por isso que muitas pessoas não usam ela para cantar. Tem certas pessoas que se sentem mais confortáveis. Eu me sinto mais confortável com essa respiração quando eu estou cantando. Mas vai para cada pessoa, né? A respiração diafragmática, a gente vai inspirar, expandir nossas costelas para a lateral. Expira e ela fica mais apertadinha, né? Inspira, expande para a lateral, expira, encolhe. E são essas respirações que a gente usa. Existe também a respiração de peito, mas essa respiração nós não usamos para cantar. Ela pode machucar as nossas pregas. Então, não respire pelo peito. A respiração pelo peito seria essa elevação, sabe? Mas não faça isso. Escolha a respiração abdominal ou a intercostal, se você conseguir as duas ao mesmo tempo. Mas não tem necessidade de ser as duas, né, para iniciantes. Então, uma das duas é o ideal. Agora vamos fazer um exercício de respiração em que a gente vai inspirar em 4 tempos e soltar em 8 tempos. A gente vai soltar em... Esses exercícios são bons para a gente sentir a quantidade de ar que a gente solta em um determinado tempo. Inspira. Solta. Pronto. Agora a gente vai aumentar um pouquinho. 12 tempos. Inspira. Solta. Pronto. A gente poderia continuar até 36, até 1 minuto até. A gente pode continuar esse exercício até não aguentar mais. Mas, por enquanto, vamos fazer só até aí, porque, né, estamos aprendendo. E esse exercício pode deixar a pessoa um pouquinho tonta, né? Então, tem que ter uma força, assim. Bem, de aquecimento, a gente normalmente faz isso mesmo. Tem outros exercícios de respiração, mas hoje eu só vou mostrar esses. Agora eu vou passar a palavra para a bolsista Natália. Oi, eu sou a Natália, eu entrei no coral na primeira fase, na metade de 2017, e agora eu me formei no IFSC setembro e continuo no coral, então fazem mais de 4 anos. Durante toda a minha trajetória no IFSC eu estava no coral. E isso foi bem importante para mim, assim. Tá, a gente vai começar com os exercícios no piano. A gente sempre começa com os de vibração labial ou de língua. A vibração, primeiro, é labial. A gente vai relaxar os lábios e soltar o ar. É só isso. Coça o nariz. Se coçar o nariz é um bom sinal, porque quer dizer que tá certo, assim. Então, tá. A gente vai começar com esse e vai fazer, tipo, um som de BR, assim, tipo. Se alguém não conseguir, tudo bem. Beleza. Tô vendo um ruído. Só para reforçar, Natália, o que a Natália está falando, quem nunca fez nenhum exercício vocal, vocês têm que seguir a melodia que o piano vai
vai fazendo, tá? Então, e subindo de meio tom. Vocês não ficam simplesmente fazendo o BR, a vibração. Vocês acompanham essa vibração, vai subindo e vai descendo, conforme os sons musicais que o pianista está fazendo, tá? Tanto nesse exercício como no exercício de vibração de língua também, que não sei se elas vão fazer, mas algumas pessoas às vezes não conseguem fazer o de vibração de língua e conseguem melhor o de vibração labial. Daí pode fazer um ou outro, tá? A gente vai fazer o de língua agora. É basicamente colocar a língua atrás dos dentes e fazer esse som quando fazer essa vibração quando você fala, tipo, tra, tré, tri, só que a gente vai alongar esse R. Então, vai ser tipo... Não é um movimento muito comum na nossa língua, então talvez algumas pessoas achem mais difícil. E se achar mais difícil, pode fazer a vibração labial. Siga a segunda dia. Acho que é a Bruna agora. Agora a gente vai fazer outros exercícios, e esses exercícios eles são para nós botarmos a voz na máscara. A máscara é um ressonador da voz, ou seja, é um lugar onde a voz ressoa, é um lugar onde a voz vibra. Quando a gente está cantando, a gente tem alguns ressonadores, pode ser no corpo, pode ser na cabeça e pode ser também na máscara. Tem outros ressonadores também, tem pessoas que falam que é no corpo inteiro. Mas a da máscara é a mais comum e é a primeira que a gente aprende, tá? Para a gente aprender uma voz de máscara, a gente utiliza algumas consoantes. Uma delas é o M, por isso que a gente faz um exercício chamado boca chiusa. Boca chiusa, em italiano, significa boca fechada. É um exercício que a gente solta o ar pelo nariz e não pela boca. Então, a gente vai fazer assim. Como vocês podem ver, minha boca tá fechada. Eu tô soltando o ar pelo nariz. E eu sinto vibrar essa área aqui do meu rosto. Você pode buscar essa sensação. Se você não conseguir sentir ela, não tem problema. Só faça o exercício e busque sentir onde a sua voz está suando. Ela só não pode te machucar. Se você começar a sentir que ela está suando aqui na garganta e que ela está te machucando, você para, respira fundo, tenta de novo, tá? Mas não deixa ela te machucar nunca. Outra coisa importante que nós temos que saber antes de fazer as vocalizes é que toda vez que eu faço assim, é para eu respirar. Então eu faço. Respira. Respira. Entendeu? A gente tem que respirar. Não importa se tiver ar. Tem que respirar toda vez que a gente for trocar de acorde, tá? Vamos começar.
gente. Graves. Eu só queria falar um pouquinho sobre esse exercício que a Bruna fez agora. Ele é um exercício de projeção. Então, para o pessoal do teatro, esse exercício é um dos exercícios muito importantes, né? Não só para a voz cantada, mas também para a voz falada. Porque se você está num grande teatro e você não tem microfone e você tem que atingir o último espectador que está lá na última fila, você tem que ter projeção vocal. E no ensaio você tem que ensaiar assim. Então, isso serve de aquecimento para o pessoal do teatro também, né? Então, a boca que usa é muito importante, não só para os cantores, para projetar qualquer tipo de voz, né? Até para um locutor, para um palestrante, é importante esse exercício, tá? É, realmente, bem colocado, porque o locutor, ele tem aquela voz interessante, né? Parece que ele tá cantando... Parece que ele tem uma coisa diferente na voz, né? Porque ele usa esses ressonadores, ele tem essa projeção, né? E às vezes a gente usa isso sem nem perceber. A gente vê um amigo lá longe, a gente fala, ô, vem pra cá! Ô, amigo lá! A gente tá usando os ressonadores da face, né? É bem interessante isso. Tem outro exercício que a gente pode usar para alcançar a máscara, é o vi. O V, ele é muito frontal. Se a gente fala V, a gente sente que vibra aqui essa parte da boca. E o I, ele faz vibrar aqui. Então, se a gente junta essas duas coisas, fica perfeito, fica bem frontal. Por isso que a gente faz o exercício com Vi. Vi. É só Vi. Vi. É isso que eu tenho para máscara. Claro que tem vários outros exercícios, né? Tem vários exercícios que a gente pode usar para máscara. Mas vamos fazer só esses dois, mostrando o básico que a gente faz, né? Num ensaio mais curtinho. Pode ir, Natália. Vamos para os vocalizes, então, do cantonário? Tá. Quer falar, Iri? Esse exercício também que
A gente em coro, né, é diferente os exercícios que a gente faz numa aula de canto individual e numa aula de coletiva, e próprio para coro, que vem pessoas de todos todos os conhecimentos, ou às vezes sem conhecimento nenhum. Então, a gente faz um exercício de projeção, né, alguns exercícios de projeção, alguns exercícios de articulação e outros exercícios de impostação, né? Que você já viu, esse cara tem a voz impostada. E impostar nada mais, nada menos que colocar a voz nos ressoadores. Então, alguns exercícios se prestam mais à impostação, que são os exercícios com vogais. E os exercícios com vogais e consoantes, eles se prestam mais às articulações. Mas também servem para os dois, né? Eu estou falando de um modo genérico, né? Mas se você vai... Num coral, você tem que... fazer sempre esses 3 tipos de exercícios, né? É como se você fosse fazer uma atividade física, esses vocês não podiam deixar de fazer, né? Então, no coro, sempre esses 3 tipos de exercícios vocês têm que fazer, tá? De projeção, de articulação e de impostação. Se você faz isso, você vai ter um coral bem equilibrado, com suas vozes bem equilibradas, as pessoas cantando com um timbre, cada um no seu local, no seu lugar. Todo soprano parece soprano, todo o baixo parece baixo, todo tenor parece tenor e todo contralto parece contralto, porque tu não pode ter ali no meio do contralto uma pessoa cantando com um timbre diferente. Então, uma das importâncias do coro é unificar os timbres. Nem sempre vai ficar igualzinho, mas vai ficar mais parecido. É a mesma coisa que você querer colocar você não pode querer colocar um saxofone no meio dos violinos, tá? Onde tem violinos, tem que colocar mais violinos. Entenderam isso? Os timbres de cada naipe, eles têm que ser bem definidos. Então, esses trabalhos são feitos para isso também, tá? Para que todos os contraltos pareçam um só, todos os sopranos pareçam um só, todos os tenores um só, todos os baixos um só, e aquilo dá uma grande unidade, né, para o coral. E é isso que são importantes esses exercícios. Que vai falar desses exercícios agora, Nata? Sim, então, às vezes a gente passa os exercícios no piano e às vezes a gente passa esses áudios, que eles são vocalizes de um livro chamado Cantonário. Daí a gente selecionou algum deles e eu vou mostrar alguns segundos de cada um. Não, de cada um não. A gente selecionou e eu vou mostrar alguns segundos, depois eu pauso e explico o exercício para a gente fazer ele com mais propriedade, tá? Eu só queria dizer que esses exercícios a gente começou agora na pandemia também, né? A usar esse tipo de exercícios, né? Com áudios, né? Normalmente a gente nunca fez isso no coro, né? Mas achou esse livro interessante e a gente escolheu alguns exercícios. Os próprios cantores escolheram, né? Alguns exercícios da Natália, o pessoal mais antigo, escolheram esses exercícios para fazer com o coro. Então, todos têm no celular isso. Então, se tu está andando de ônibus, não está fazendo nada, você pode escutar esse seu vocalize e fazer junto, de baixinho, ou pelo menos só escutar, né? Já vale a pena. Vocalize 7. Tá. Nesse exercício, a gente vai ficar só numa nota. Então, vai ser sempre... A Bruna escreveu ali as sílabas. E essa vogal I, ela traz a voz para frente, traz a voz para a máscara. E ela faz com que as outras vogais fiquem para frente também. É esse o objetivo desse exercício, tá?
E mais uma vez, se tiver desconfortável, não faz. Talvez não seja a hora de você fazer esse exercício, talvez você vai aprendendo aos poucos mesmo, tá bom? Vocalize 7. Natália, quantos mais você vai passar? Eu ia passar só mais um. Se desse tempo, mais 2. Não, eu acho que só mais um, porque o objetivo mesmo dessa aula é pra mostrar para eles como funciona o ensaio, tá? O que tem e o que nós vamos fazer, né? E depois vamos mostrar vamos já para outra parte, propriamente dita, de uma música, né? E também não precisamos nos estender, é para eles terem uma noção realmente de como vai funcionar, para que eles, tá? Tá, vou mostrar só mais um, então. Tá.
Vocalize 35. Tá, esse exercício, a única vogal dele é o O. E nele dá para diferenciar bastante, né? A nota longa da nota curta. Então, ao mesmo tempo que ele vai treinar a extensão vocal e você conseguir chegar em notas maiores, você também vai conseguir treinar essas notas curtas, né? Que vai trabalhar bastante a respiração. É isso. Mas, mais uma vez, ele vai até o agudo. Quando chegar no agudo, pode até fazer um A, assim, tipo... Fica mais fácil. Só um complemento. A gente busca abrir a boca e fazer o A, porque para fazer notas mais agudas, a gente precisa ter maior extensão. Então, abrir a boca ajuda a alcançar essas notas. Não só abrir aqui, mas como também abrir lá dentro. A gente tem uma técnica que a gente conversa bastante sobre, né? Que é a técnica do bocejo. Quando você está quase bocejando, você faz um... Você sente meio que alguma coisa abrir aqui dentro. Você pode até sentir o ouvido entupir, a sua voz fica meio assim, sabe? Isso ajuda a alcançar nossos agudos. Isso ajuda muito. Então, se você estiver indo lá nos agudos, tá pensando, meu Deus, vou pros agudos, tô com dificuldade. Faz essa técnica do bocejo, esse quase bocejar, vai facilitar bastante. Vocalize 35.
Legal. Então a gente agora vai para passar a música propriamente dita. Hoje o ensaio foi um pouco diferente, né? A gente queria que fosse, mas cada ensaio é um ensaio, né? E eles têm essas diferenças, isso em qualquer tipo de grupo, sendo teatro, é, é o clima do ensaio que muda. Chegou uma pessoa nova, chegou 3 novos, e assim vai acontecendo. Mas o normal de um ensaio, a gente usa 1/3 para fazer os aquecimentos. O que a gente está fazendo agora, o que a gente fez agora, a gente demorou um tempão, né? 1/3 se fosse de 1 hora, seria 20 minutos, né? O ensaio de 1 hora, você usa 20 minutos para isso, para fazer todas essas explicações, o aquecimento e a parte do vocal. O aquecimento é tudo, né? Nessa parte toda que a gente chama aquecimento, né? Desde relaxar o corpo até aquecer. Quando a gente fala aquecimento, não que esquente a garganta, que você tenha. O aquecimento é a preparação dos músculos que você vai usar, né, da tua garganta para cantar, e a passagem da voz falada para a voz cantada. Então, depois que a gente faz o aquecimento, isso é muito importante, e a gente sempre fala, depois que faz o aquecimento, a gente não fala mais. A gente só vai cantar, porque você preparou a tua voz para cantar. E existe uma outra parte que geralmente a gente não consegue fazer lá no IFSC, que é a parte do desaquecimento, que é voltar para a voz falada, né? Geralmente quase nenhum coral consegue fazer isso, né? Só os corais mais profissionais que têm tempo para fazer. Ou você simplesmente, depois que cantar, não fica falando, não vem falar diretamente. Você começa aos poucos a falar, porque você se preparou, trabalhou toda aquela musculatura para o canto, né? Então, o desaquecimento daí vai ser, esse é o contrário, né? Então, aqueceu, não fala mais. Depois que tu cantou, para desaquecer, começa a falar aos pouquinhos. Tá? Não vai tagarelar já nos corredores com os amigos. Tá? Começa aos pouquinhos, falando baixinho. Né? Isso é uma das maneiras mais simples se você está num cotidiano mais agitado. Tá? Mas se você é uma cantora profissional, você já sabe daí o que tu tem que fazer, né? Aí tem vários exercícios para o desaquecimento também, tá certo? Então, nós não vamos fazer aqui hoje. Vamos para as músicas. A gente preparou uma música para mostrar para vocês e como que a gente está fazendo essa música na pandemia. Então, a Bruna e a Natália vão colocar essa música para tocar. Vamos ver como é que fica, Natália e Bruna. Vocês que mandam agora. A Bruna vai começar, mas né, só para complementar, sempre das 7 às 7h30 a gente faz ensaios de naipe. Então a gente intercala entre graves e agudos. E das 7 às 7h30 sempre. Bem, cada naipe faz uma voz diferente, uma linha melódica diferente. Todos cantando a mesma música, né? Mas elas cantam variões da mesma música, sabe? Não vai até as 8, não. Esse ensaio vai até às 7 horas, às 7h30. A gente atrasou um pouquinho hoje, mas normalmente a gente já começa a ensaiar as músicas lá às 6h30, 6h40, tá? Eu vou cantar a voz da soprano uma vezinha, tá? A música que a gente está cantando agora é Mulher Rendeira. Uma música bem tradicional aqui da ilha, né? É da ilha não, né? Do Brasil todo, eu acho. Folclore brasileiro, folclore recolhido pelo Lampião, lá no Nordeste. Vou cantar a soprano. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Essa é a linha original do soprano. A gente fez uma mudancinha na música para deixar ela mais longa, tá?
a gente acaba fazendo com que todas as vozes cantem todas as vozes, assim. Tipo, se você é soprano, você vai cantar a primeira voz do soprano, depois você já vai cantar a voz do contralto, depois a voz do tenor, depois a voz do baixo, e depois repete o soprano de novo, para juntar todas as vozes. Então ficaria assim, olha. Voz da soprano inteira. Olê, mulher inteira, olê, mulher linda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, se tu me ensina a renda, eu te ensino a namorar. Olê, olá, ó renda, olê, namorar. Coloca assim, Natália. Oh, rendeira, oh, renda, tu me ensina a namorar. E repete. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. E de novo. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. E essa é a voz da soprano, tá? Vocês conseguem ver que... sim, vou explicar. Vocês conseguem ver que a gente tá fazendo uma adaptação dessa partitura, né? Aqui a Natália tá compartilhando a tela, a gente tem 4 linhas mostrando 4 naipes diferentes. A primeira linha é a voz da soprano. A segunda linha é a voz da contralto. A terceira linha é a voz do tenor. E a quarta linha é a voz do baixo. No caso, o soprano é. A do contralto é. Mulher, mulher, renda, se tu me ensina a renda, eu te ensino a namorar. O tenor faz. Olelê, olá, ó renda. Olelê, olá, namorar. E o baixo faz. Oh, rendeira, oh, renda, tu me ensina a namorar. Só que, pra gente deixar essa música mais comprida, a gente tá fazendo com que todos os naipes cantem as vozes de todos os naipes. Então, primeiro a soprano, depois a contralto, depois o tenor e depois o baixo. E só depois que a gente acaba a linha do baixo, cada naipe faz a sua voz respectiva. A soprano vai para o soprano, o contralto vai para o contralto, tenor vai para o tenor e baixo vai para o baixo. A gente vai mostrar o exemplo, porque a gente tem assim os vídeos das notas, e a gente também tem um vídeo mostrando o resultado final, que a gente vai mostrar agora como é que fica, tá? Vai lá, Natália. Beleza, eu vou compartilhar aqui rapidinho. Você vai colocar o vídeo da partitura, isso, Natália? Isso, Tá. da playlist. Para falar sobre o método de estudo que a gente está fazendo, a gente tem os vídeos no YouTube, que são os vídeos os MIDIs, né? Os MIDIs seriam as notas gravadas das vozes. E no YouTube a gente consegue fazer essa mudança de velocidade, né? A gente pode botar mais lento ou mais devagar. Isso é bom para o estudo, porque a gente pega uma música que a gente ainda não conhece, a gente vai lá, bota no 0.5 de velocidade, 0.75, e as coisas ficam mais claras, né? Se a gente bota mais lentamente. Isso. Esse link tá da playlist tá lá no grupo do coral do WhatsApp. Beleza. Natália, não tem o link do todos, que daí eles verem como é que a música fica toda. Aqui está só o soprano. Ah, tá, sim. Pensei que a gente ia passar o link do coral todo, como se seria essa música cantada inteira. O coral completo, isso? Velocidade normal? Velocidade normal. Pode ser um pouquinho mais lento, só para eles escutarem.
Esse seria o resultado final, lógico, ali com vozes, né, com canto, com letra, né, o resultado final do ensaio, né, que a gente faria se pudéssemos cantar todos de uma vez só, né? Mas como isso é impossível, o que acontece? Todos gravam isso em casa e a gente daí mistura. Cada cantor grava isso na sua casa e a gente mistura os cantores através de um programa para fazer a sincronia, né, dos cantores. Por isso que tem uma batida ali que a gente chama metrônomo, para quem não é da área da música, sempre batendo, tem um metrônomo junto, né, para você cantar exatamente naquele ritmo, para poder sincronizar depois lá no programa, na hora que você que alguém for mexer para poder fazer que todos cantem junto. Desculpa. Agora vamos mostrar um vídeo da gente cantando essa música num madrigal, que seria um pequeno coral com poucas pessoas. No caso, seria vozes mesmo e não MIDI. Tá. Tu consegue compartilhar esse vídeo, Bruna? Você não tem acesso a ele? Tá no WhatsApp? Ah, que eu achei. Eu tenho, acho. Felipe, não tem? Acho que eu tenho, peraí. Mas é fora do Google, né? Não é no Drive, não sei se vai apresentar o áudio, peraí. Ou então vocês mostram, pode mostrar de outra música, para vocês verem. O processo foi sempre o mesmo. Sempre todos tinham a partitura, né? Ali, você pode colocar no celular, escutar a hora que você quer, e aí você grava, né? Depois dos ensaios, são feitos os ensaios, como a gente fez agora aqui, com a simulação, né? E as pessoas gravam, e a gente mistura. Vocês podem mostrar outra, pode ser o Dindirindinho. Acho que é legal mostrar esse, peraí. Eu botei no Drive. Eu consigo botar, eu mostro. Ok. Achei aqui também qualquer coisa. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, se tu me ensina a renda, eu te ensino a namorar. Olê, olá, ó renda, olê, olá, namorar. Oh, renda, tu me ensina a namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Aí tá, esse vídeo está em processo, né? Porque ainda ali no final precisava colocar todos eles juntos para vocês verem o pessoal cantando a cada um a sua voz ali, porque daí ficou só uma pessoa, né, na frente. Mas é que está em processo, a gente ainda vai terminar esse vídeo com todo o coral gravando. Mas eles queriam mostrar esse processo aí, foi legal. Agora eu queria que eles mostrassem algum que já foi terminado, do vídeo do coro, tá? Daquelas gravações que a gente já fez, como que fica depois de bastante tempo ensaiando, né? E depois de um mês quase fazendo o processo porque a gente teve que aprender também, né? Pode ser o Cajuína.
primeiro. I will dance tonight. I will be a doctor. Você entende essas? É isso. O trabalho dessa mixagem, dessa edição, ele é bem demorado, né? Principalmente porque os primeiros, principalmente esse foi o primeiro, a gente demorou mais ou menos um mês para fazer isso, porque a gente não queria usar nenhum artifício de afinação, que existem coisas artificiais, né? Que o pessoal usa para afinar o coral. Tem muitos corais aí que eles usam isso e daí não tem sentido didático, né? E a gente não, usou só a voz que estava nos vídeos que cada um gravou. E chegamos a esse resultado sem nenhum artifício de afinação, né? Só com as vozes naturais e algum reverber para ficar mais simulando o ambiente, né? Só isso. Vocês querem mostrar um outro? Alguém quer perguntar, fazer alguma pergunta? Eu só quero dar um toque aqui. Se você, por acaso, tem vergonha de gravar um vídeo, não se preocupe, porque a gente exige que os bolsistas gravem, porque eles recebem dinheiro para gravar, né? Para nos ajudar a produzir conteúdo. Mas se você for uma pessoa que não vai receber bolsa e tem vergonha de gravar vídeo, você não precisa gravar. Você pode participar dos ensaios, você pode estudar música, você pode ir para os atendimentos. E sem uma amarra, sem um compromisso desse tipo, sabe? Vocês vão mostrar outro, Natália? Vamos. Pode ser. Eu e a Bruna, a gente faz atendimentos, né? E durante essa época de gravação, a gente faz bastante, assim, para quem tá nesse processo de gravar vídeo. Então, é só mandar uma mensagem que a gente marca um horário que seja bom para todo mundo. Tá, posso mostrar outro vídeo? Espero que não apareça um anúncio. Vamos fazer o último e daí vamos encerrar com o grupo todo, né? E se alguém tiver alguma pergunta, alguém quer fazer alguma manifestação. Eu também queria falar que a gente faz atendimento para classificar a voz também, tá? Se você não sabe o seu naipe, pode vir falar com a gente marca o atendimento, a gente conversa, canta um pouquinho, para ver se a gente consegue te botar no canto.
Então, gente, a Cajuína, a primeira música era do Caetano Veloso, né? Um arranjo do Gramani, que era um grande especialista em ritmo. E esse aí é uma música da Renascença francesa, né? Então, essa música a gente já cantava no coro há um tempo. Mas eu acho que a gente encerra e vamos abrir as câmeras, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma indagação, algum comentário, estamos abertos para ouvi-los e depois a gente encerra a nossa aula aberta, né? Lógico que essas aulas assim, a gente nunca sabe como vai se comportar, a gente planejou diferente algumas coisas, outras saíram, mas é assim mesmo, né? É o que ocorre realmente no ensaio, é o que ocorre realmente, quem ensaia em grupo sabe que tudo é possível acontecer, né? Só não pode acontecer no palco, o que está programado para o palco tem que estar certinho, mas por isso que é ensaio, né? Por isso que é ensaio. Tá, gente? Vocês podem se manifestarem, falar alguma coisa, se gostaram, que impressão vocês tiveram, se já tinham aula, principalmente quem nunca tinha participado de uma aula de coral, né? Mas todos podem falar, até os coralistas que já estão há tempos cantando, né? Eu vou deixar o link aqui no chat do grupo no WhatsApp, para quem tiver interesse, a gente se organiza por lá. E vou deixar o arroba do Instagram também. Eu quero falar. Pode falar, Zilda. O IFES, que ele abre a oportunidade de pessoas com mais idade para cantar no meio da moçada maravilhosa, né? Isso é muito importante. Eu tinha muita vontade de cantar no IFES, que eu já cantava em outros corais, e quando eu consegui, eu fiquei muito feliz. Eu estou desde 2018 cantando, né, com vocês. E isso é muito bom. Então, se tiver algum parente que queira cantar, nós abrimos as portas, né? Sim, esse coral eu esqueci de falar que quando eu e a professora Tânia entramos no coral, ali no histórico, eu esqueci de falar isso, que a gente abriu esse coro para a comunidade. Ele era um coro interno. Os primeiros 19 anos desse coro, ele era só da escola técnica, dos alunos e alguns professores, funcionários. E quando a gente entrou para assumir o coro, a gente abriu direto à comunidade. Então, sempre tivemos muitas pessoas da comunidade no nosso coro, né? Então, e a gente renovou muito o coro e as experiências, né, de pessoas mais velhas ou pessoas que já tinham cantado em outros corais que vinham contribuir com o coro. Então, isso sempre foi muito importante, né? Para os alunos que estavam começando, né, já tinha aquelas pessoas bem experientes, que seguravam bem o coro. Isso aí sempre foi muito importante, né? Essa diversidade é muito importante para o coral. Sem mais, se não tiver mais ninguém para falar, vocês vão se inscrevendo. Levanta a mão ou já começa a falar. Aproveitando essa última fala, eu queria perguntar se tem idade mínima para participar do coral. Não, a gente teve já crianças cantando no coro, geralmente as crianças, ou menino, porque um menino ou uma menina até os 12 anos, eles têm a mesma voz. Se você ouvir uma menina falando no telefone e um menino até essa idade, você não sabe quem é quem, se ele é menino ou se ele é menino, né? Então, até essa idade, a voz é a mesma, a voz infantil. Então, eles podem se classificar ou no soprano, ou se é um pouquinho mais grave no contralto, né? Então, eles podem cantar a partir de que sabe cantar, 7, 8 anos, pode participar. Nós já tivemos meninos que vinham acompanhar as mães, às vezes no início ficavam tímidos, depois começavam a cantar.
Então, era muito interessante. A voz das pessoas começam a mudar a partir dos 13 anos. Assim, é uma regra, né? Assim, esse período chamado puberdade, né? Que é a mudança. Né? Aí já é mais perigoso, né? Cantar. Aí tem que... Até algumas crianças se afastam do canto. Não sei se vocês já viram falar dos Meninos Cantores de Viena, né? Que é um coral super antigo. Então, eles cantam até essa idade de 12 anos, e geralmente eles são contraltos e sopranos. Né? Quem faz a voz daí de tenor e baixo são adultos, mas os contraltos e sopranos são feitos por esses meninos. E até, retomando aqui um pouquinho da história do coro, e da ópera, do canto em si, teve uma época em que existia os castrados, os castrates, né, que eram cantores que permaneciam com a voz infantil, chegavam a uma idade que era feito uma castração, né, porque a mulher, teve uma época que a igreja proibiu as mulheres de cantarem em público, na igreja. E aí eles tinham que ter os corais, e quem fazia a parte feminina, da voz feminina eram meninos cantores castrados. Até 1950, ainda existia um castrado vivo, italiano, né, que cantava. Mas se vocês querem saber um pouco mais dessa história, assistam um filme chamado Farinelli, que é muito interessante, até a maneira que eles faziam, né, para castrar os meninos, para conseguir ficar com aquela voz, só que ficava com a voz mais potente ainda, porque que as mulheres, porque era um pulmão masculino e com uma voz feminina. Então, esses castrates viraram grandes astros, né, do canto e da ópera. Né? Esse Farinelli foi um dos maiores. Se vocês ouvirem a história dele, é interessante. Mas isso por um erro lá de interpretação da Bíblia, lá da igreja, aconteceu isso, e foi uma história até triste, mas acontecia isso. Aconteceu isso no período barroco, grande parte do período barroco, quem cantava a voz feminina eram meninos, ou meninos ou castrados, entendeu? Meninos até 12 anos ou castrados. Alguma pergunta sobre essa questão também? É uma questão histórica, assim, né? Mas hoje ainda tem esse coral dos Meninos Cantores de Viena. Aqui no Brasil nós tínhamos os Canarinhos de Petrópolis também, que era um coro só de meninos, né? Mas eles cantavam os sopranos, e são vozes assim muito lindas. Se vocês abrirem no YouTube ali, Meninos Cantores de Viena, vocês vão ver que a vozes dos meninos tem um pouquinho de diferença, tem um pouquinho mais de potência, assim, por causa do pulmão, do tamanho da fisiologia, né? Acontece isso, né? Alguma pergunta? Ficaram pensando sobre isso? João? Conhecia essa história? Não conhecia. Conhecia assim por alto, né? Mas alguns detalhes não. E especialmente esses corais que estão ainda em vigência, né? Tem aquela apresentação coral famoso de Curitiba de crianças, mas são meninos e meninas, mas é de crianças. Hoje em dia geralmente é misturado, mas ainda na Europa ainda tem muita tradição de corais só de meninos. Só que, lógico, chega aos 12 anos e eles são mudados. Não, eles vão fazer outra coisa. E tem uns que se decepcionam, que não querem sair do coro,
porque eles gostam tanto desse coro, só que chega a hora da mudança de voz, não tem como eles permanecerem, porque é um repertório que é feito para eles cantarem, e depois ele com 13, 14 anos não vai conseguir cantar aquilo, porque é muito alto, muito agudo, né? Então não tem mais condição deles cantarem, e com o timbre, né, que teria. É por isso que eu falo, as meninas e os meninos até 12 anos têm mesmo timbre de voz. É por isso que, se quiserem trazer crianças para cantar, no coro está aberto totalmente. Tá certo? Então, sem mais delongas, eu agradeço a participação de todos, dos coralistas que já estão e das pessoas que entraram para assistir essa aula. Foi um prazer. Muito obrigado, gente. Felipe levantou a mão. Meu mouse pode funcionar. Eu queria agradecer ao pessoal em nome do Compartilharte e, novamente, eu vou mandar ali o grupo do WhatsApp. Por favor, entrem se vocês querem continuar vindo nos ensaios. É ali que a gente manda o link. É sempre o mesmo, mas é bom para lembrar, às vezes esquece. E é isso, amanhã é o último dia do Compartilharte. Siga a gente no Instagram e acho que é isso. Amanhã tem um concerto que a gente faz há 10 anos, que é o concerto dos Jovens Solistas. Esse concerto vai ser online também, mas é interessante porque tem alguns solistas ali que eles fizeram parte do primeiro Jovens Solistas, que é um concerto que a orquestra promove, né? Algumas pessoas aqui já tocaram, a Bruna Margueri já tocou piano nesse concerto, e amanhã vão tocar pessoas mais antigas, pessoas, inclusive, que tocaram no primeiro, que hoje são músicos profissionais, né? Acho que só tem uma pessoa ali que vai tocar que não é profissional. Os outros todos estão na área já profissional da música, e alguns ainda fazem parte da orquestra. Então, esse concerto é para comemorar os 20 anos da orquestra e também os 10 anos do Concerto Jovens Solistas. Vai ser muito interessante, se vocês puderem entrar, né? Vai ser às 20 horas, então, essa atividade, que eu não sei se é a última, Felipe, é a última? É a última. Na verdade, vai ter, da semana é a última, mas semana que vem vai ter uma oficina são vários dias, na verdade, mas o primeiro dia é na sexta-feira, dia 29, é uma oficina de OBS, que é o Cineclube que está ofertando, que é um programa para transmitir lives e coisas assim, e vai ser um curso completo. Então, é isso. Eu que estou gravando, Felipe, ou é você? Tanto faz, na verdade, eu acho que vai ter e-mail. Eu vou finalizar a gravação aqui. Ah, tá. Então você começou a gravar. Ele vai para o meu e-mail também? Acho que sim, porque tu que é o dono da reunião. Vou terminar aqui. Tá. Então é isso, gente. Um abraço.